E aí galera, beleza? Então, hoje eu vou estar começando com vocês as videoaulas de resistência dos materiais. E a primeira coisa que nós vamos estar vendo são os tipos de força e carregamento que nós vamos estar trabalhando aqui, tá? Bom, a mais básica é a força concentrada, tá bom? Nós temos também o carregamento retangular. O que acontece? Como o próprio nome da força concentrada diz, ela está atuando em um único ponto, tá? Ela causa efeitos ao longo da viga, mas ela está atuando em um ponto específico. Já os carregamentos, eles estão atuando ao longo da viga toda e vão causar um efeito na viga toda. Quando nós formos calcular as reações de apoio, nós vamos precisar transformar esses carregamentos, tanto retangular quanto triangular, em uma força concentrada. E como é que nós vamos fazer isso? Eu vou explicar para vocês aqui mais ou menos, tá? E eu vou deixar mais claro nos exemplos. Primeiramente, nós precisamos transformar em uma força concentrada F. E como é que nós vamos fazer isso? É muito simples, nós vamos apenas calcular a área da figura que representa o nosso carregamento. Nesse caso aqui é um retângulo, tá? Como é que nós vamos fazer então? A nossa força concentrada vai ser igual a base vezes a altura, a área do retângulo. Então, se fizermos base vezes altura, nós teremos encontrado a força concentrada desse carregamento aqui. No entanto, só a força não vai bastar para estar transformando esse carregamento em uma força concentrada. É necessário também encontrarmos o ponto da viga em que esse carregamento vai estar atuando. Como é que nós vamos fazer isso? É só estar calculando o centro de massa da figura. No caso aqui, como essas figuras são básicas, você pode estar usando uma tabela mesmo. De um retângulo, ou de um quadrado mesmo, eu vou estar representando a posição aqui por x, tá? A posição da força vai ser igual ao comprimento sobre 2. Ó, quando eu digo comprimento, é o comprimento do carregamento, não o comprimento da viga, tá bom? Neste caso, para ficar mais simples, eu coloquei um carregamento que é do mesmo tamanho da viga. Mas se o carregamento fosse de um tamanho diferente da viga, tanto para a força quanto para a posição, nós teremos que ter usado o comprimento do carregamento. No caso do carregamento triangular, o raciocínio é o mesmo. A força vai ser concentrada através da área e a sua posição através do centro de massa. Então, a nossa força concentrada vai ser igual ao quê? A base vezes a altura sobre 2, que é exatamente a área de um triângulo. Agora, como é que nós vamos fazer para achar a posição? Qualquer tabela que você pegar aí, você vai encontrar o seguinte, que o centro de massa de um triângulo é L sobre 3. Tá? Então, você pode reparar que isso aqui vai acabar dividindo a viga em 3. Se eu vou dividir a viga em 3, como eu vou saber exatamente onde é o L sobre 3? Ele começa desse lado ou desse lado aqui? Bom, se eu tenho 1/3 do comprimento da viga como sendo a posição da minha força, vão restar 2/3 da viga. Então, o que nós vamos olhar aqui? Ó? Repara que o carregamento vai aumentando linearmente. Por ser menor aqui, o tamanho necessário para que tenha o mesmo efeito que esse daqui, ó, que é essa parte do carregamento, é muito maior. Então, o 1/3 que nós vimos aqui vai sempre começar com relação à maior parte do carregamento. Então, digamos que esse 1/3 é mais ou menos aqui, ó. Então, aqui nós teríamos a nossa força concentrada F com o comprimento L sobre 3. Eu não coloquei aqui, ó, mas seria a mesma coisa para cá, ó. Uma força concentrada F na posição L sobre 2. Para calcular as reações de apoio,
Eu vou estar mostrando para vocês alguns apoios que existem e como são suas reações. Ele é chamado de cabo, né? Porque a viga ela é toda segurada por um cabo. Então, se você imaginar o seguinte, a viga está aqui e a gravidade e o próprio peso dela está forçando a viga a vir para cá. E a ideia desse cabo é segurar a viga. Então, ela vai estar gerando uma força que puxe a viga de volta. Só que, quando nós formos calcular as reações de apoio, nós vamos precisar verificar as equações da estática. Se eu tenho uma força composta desse jeito, eu vou precisar encontrar as suas reações em x e em y. Bom, é bem simples fazer isso. Como é que você vai fazer? A sua reação em y, que eu vou chamar de RY, e a sua reação em x, que eu vou chamar de Rx, reação em y vai ser o quê? Se nós imaginarmos que essa parte verde seria a hipotenusa de um triângulo retângulo, e que RY é o cateto adjacente ao θ, RY vai ser a força vezes o cosseno de θ. E Rx vai ser igual. Ó, repara na posição, ele está indo para o lado negativo. Então, menos F seno θ. No caso do apoio liso, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Sendo assim, nós vamos ter uma força segurando a nossa viga nessa direção. E como eu disse para vocês, nós vamos precisar do Rx e do Ry. Nós temos que decompor essa força. Como eu já expliquei para vocês, eu vou estar fazendo de um jeito mais rápido agora, tá? A nossa Ry vai ser igual a menos F cosseno θ. E o Rx vai ser igual a menos F seno θ. Ok? No pino interno, repara que o posicionamento do ângulo é muito parecido. Então, a mesma coisa. Nós temos uma força F, eu vou ter Ry e Rx. Eu não vou escrever de novo aqui, tá? Eu acredito que você já tenha entendido. É só para não ficar muita coisa aqui, senão... No caso do engaste, esse aqui, ó, é chamado de engaste, ele vai gerar tanto uma reação em X quanto uma reação em Y, e também vai estar gerando um momento. Então, eu já vou ter que ter um momento aqui, ó, certo? Porque se a minha viga tenta fazer isso, se eu seguro ela aqui, ó, eu impeço que ela desça aqui na ponta. E claro, nós temos uma reação em X e uma reação em Y. No caso do pino fixo, uma reação em X, segurando a minha viga, e uma reação em Y. Aqui, ó, são dois exemplos de apoio móvel, tá? Sempre que tiver um triângulo e uma bolinha em cima, ou aqui embaixo, isso vai estar representando um apoio móvel. O apoio móvel, ele consegue correr ao longo da viga. Então, ele não tem reação em X, porque se a viga quiser ir para um lado ou para o outro, ela consegue ir, tá? Então, o apoio móvel, ele vai ter apenas uma reação RY1 e uma reação RY2. Nesse segundo caso, eu tenho um apoio fixo. Repare que eu não tenho nenhuma bolinha aqui, nem aqui. Então ele é um apoio fixo. E esse aqui é um rolete.
A função dele é a mesma do apoio fixo. Com isso, por ser um apoio fixo, ele impede que a minha viga deslize para a direita ou para a esquerda. Então, ele possui tanto reação em X quanto reação em Y. Rx1, Rx2, Ry1 e Ry2. Ok? É bem tranquila essa teoriazinha aqui. E então eu vou estar aplicando ela em alguns exemplos para vocês verem mais ou menos como é que é. E até para estar mostrando para vocês numericamente isso aqui que eu falei para vocês sobre tá concentrando a força. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma viga com algumas forças concentradas tanto em X quanto em Y, tá? Aqui eu vou chamar de ponto A e aqui eu vou chamar de ponto B, tá? No ponto A eu tenho um apoio fixo. Como eu expliquei para vocês, o apoio fixo ele vai gerar tanto uma reação em X e também uma RAY. Aqui no ponto B, o que eu tenho é um apoio móvel. Apoio móvel tem somente reação em Y. Então, o que eu vou estar fazendo agora é verificando as equações da estática. Então, eu vou começar com o mais simples aqui, né? Que é a somatória das forças em X igual a zero. Se eu fizer a somatória das forças em X, tanto o Rx quanto o 30 estão indo para o lado positivo. Então eu vou ter Rax mais 30 igual a zero. Se eu jogar o 30 para o outro lado para achar o valor de Rax, eu vou ter que Rax a menos 30 kN. O que isso quer dizer? Quer dizer que Rax, ao invés de ser para a direita, como eu coloquei aqui, na realidade ele é para a esquerda. Eu vou estar realizando primeiro a somatória dos momentos. A somatória dos momentos em relação, eu vou pegar aqui o ponto A, é igual a zero. Só comentando aqui, eu vou estar adotando o meu momento como sendo positivo no sentido anti-horário. Então, se a minha força fizer a viga rotacionar no sentido horário, eu vou considerar o momento como sendo negativo. Eu vou analisar sempre com relação ao ponto A. Qual a distância que eu tenho dessa força de 25 kN aqui? A viga tem comprimento 5 e está 1 de distância aqui. Então, a distância do ponto A até essa força são de 4 kN. Então, eu tenho 4 vezes 25. Positivo ou negativo? Repara o seguinte, essa força está pegando a viga e está rotacionando ela para cá. Está rotacionando ela para cá, sentido horário, negativo. Tá bom? Eu tenho aqui meu RBY. Qual é a distância? 5. Então eu tenho uma distância de 5 metros vezes o meu RBY. Se eu analisar com relação ao ponto A, o RBY está fazendo a viga rotacionar para cá, para cima aqui. Se está rotacionando a viga aqui, está no sentido anti-horário. No sentido anti-horário é positivo. E tudo isso igual a zero. Se eu realizar as contas aqui, eu vou ter que RB, Y vai ser igual a 100. Positivo, porque eu já joguei ele para o outro lado, dividido por 5. Logo, meu RBY vai ser igual a 20 kN. Vocês vão ver como vai ficar mais fácil agora, justamente por eu ter calculado o momento primeiro. Agora ficou simples, né? Se eu realizar a somatória das forças em Y igual a zero, o que eu vou ter? Menos 10, porque está para baixo, menos 25, porque também está para baixo, mais 20, que é do meu RBY, mais RAY.
E tudo isso tem que ser igual a zero. Menos 10, menos 25, menos 35, mais 20, mais RAY igual a zero. Isso aqui vai dar menos 15. Se jogar para o outro lado, RAY igual a 15 kN. Bem simples de resolver, né? Vamos para o segundo exemplo aqui, pessoal. Eu já mostrei para vocês, esse daqui é o engaste. O engaste, ele vai ter um momento, uma reação em Y e uma reação em X, tá? De antemão, o que eu já digo para vocês? Além do Rx, eu tenho alguma força ao longo da viga? Mesmo que eu concentre aqui, eu vou ter alguma força ao longo da viga? Não. Então você já pode pôr aqui, ó, Rx igual a zero. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso concentrar essa minha força aqui. Então, como eu já havia falado para vocês, para concentrar essa força, para concentrar esse carregamento, o que eu vou fazer? A força concentrada é igual à área da figura. Então, base, 20 metros, vezes a altura, que é o valor do carregamento, 2 kN por metro. Então, eu vou ter uma força carregada de 40 kN. Qual é a posição dele? É o centro de massa. Por tabela, tanto para um retângulo quanto para um carregamento quadrado, o centro de massa dela é o comprimento sobre 2. Então, 20 dividido por 2 é igual a 10 metros. A força vai estar concentrada no meio da viga. Então, ó, eu vou concentrar a força aqui e ela tem 40 kN, ok? O que eu vou fazer aqui agora? Nesse caso, eu tenho apenas a reação Y. Eu não tenho mais de uma reação para calcular. Então, não tem problema nenhum eu fazer a somatória das forças em Y igual a zero primeiro. Eu tenho RY para cima, 40 para baixo, e isso tem que ser igual a zero. De cabeça, RY é igual a 40 kN. Eu preciso calcular agora também qual é o momento que eu preciso ter no engaste para impedir que a viga comece a cair por essa ponta aqui. Então, a somatória dos momentos é igual a zero. Estou analisando o engaste aqui, tá? Então, o que eu vou ter? RY está no próprio ponto que eu estou analisando, então o momento gerado por ele é zero. E eu tenho uma força de 40 newtons com uma distância de 10 metros, certo? Então eu tenho uma força de 40 kN, uma distância de 10 metros. Positivo ou negativo? Está girando no sentido horário. Negativo. E eu tenho também o momento que eu preciso descobrir de quanto vale aqui no engaste. Ele está no sentido anti-horário. No sentido anti-horário é positivo. E isso aqui tudo é igual a zero. Se você realizar as contas, você vai ver que o momento vai ser igual a 400 kN. Nesse terceiro exemplo aqui, ó, eu tenho dois apoios e eu vou estar fazendo a mesma coisa. Chamar de ponto A. Só segurar a folha aqui para não ficar saindo. E de ponto B. Apoios móveis. Reação somente em Y. RAY e RBY. Então, ó, eu não vou estar fazendo a somatória das forças em X, porque eu não tenho força em X. Então eu vou chegar à conclusão
que as reações, que a somatória das forças em x realmente é zero. Eu não preciso fazer isso, porque olhando já dá para perceber, tá? O que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso concentrar esse meu carregamento. Então, a força concentrada vai ser igual à área da figura, um triângulo. Então, vai ser a base, que vale 6, vezes a altura de 5 kN por metro, sobre 2. Então, eu vou ter uma força concentrada de 15 kN. Tá? Qual é a posição? Como eu disse no caso do exemplo anterior, é o centro de massa. Então, vai ser o comprimento dividido por 3. 2 metros. 2 metros aqui ou 2 metros aqui? O que eu preciso para que uma parte desse carregamento seja igual à outra? Eu preciso que a força concentrada esteja aqui. Por que eu preciso que a força concentrada esteja aqui? Esse tamanho aqui é de 2 metros. Esse tamanho são 4 metros. Por que eu digo isso? Repara que aqui, ó, a quantidade de carregamento, apesar de ser numa distância menor, deve ser equivalente à quantidade de carregamento que tem aqui numa distância maior, tá? Por isso que quando você calcular a posição, você vai sempre estar pegando 1/3 do carregamento e analise a partir do pedaço maior. Então, você vai pegar o pedaço maior, deu mais ou menos 1/3 da viga, e o resto são os outros 2/3 que sobraram dessa conta, certo? Então aqui, ó, eu tenho 2 apoios. Eu vou começar pela somatória dos momentos. Expliquei isso para vocês no primeiro exemplo. Por que eu acho mais fácil? Então, ó, a somatória dos momentos em A é igual a 0. Eu vou adotar um anti-horário como sendo positivo. Então, ó, toda a força que tiver aqui no ponto A vai ser 0. Eu tenho uma força de 15 kN a uma distância de 4 metros, fazendo a viga girar no sentido horário. Então, menos 4 vezes 15. E eu vou ter, a uma distância de 6 metros, a minha força RBY, girando no sentido horário. Então, mais 6 RBY. E isso tudo é igual a 0. Certo? Aqui, 4 vezes 15 vai dar 60 negativo. Quando vier para cá, fica positivo. Então, 6 RBY é igual a 60. De cabeça, RBY é igual a 10 kN. Agora basta fazer a somatória das forças em Y. Claro que você já percebeu que se você tem uma força para baixo de 15 e uma para cima de 10, para estar em equilíbrio, a outra vai valer 5. Tá? Mas eu vou estar fazendo do mesmo jeito aqui. Eu tenho meu RAY menos 15 kN que estão para baixo, mais a minha força RBY de 10 kN. Isso tudo deve ser igual a 0. Então eu tenho RAY, realizando essa conta, menos 5, igual a 0. Jogando 5 para o outro lado, RAY igual a 5 kN. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E no próximo vídeo de resistência dos materiais, eu já vou estar passando para vocês diagramas de esforços internos, tá? E vocês vão ver que o conteúdo de resistência dos materiais ele é completamente cumulativo. Eu não vou estar postando vídeo de exercício de reações de apoio. Eu posso estar até colocando alguns exercícios lá na nossa página do Facebook, que eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Porém, eu acho que não é necessário você ficar fazendo só exercício de reação de apoio, porque você vai ter que fazer exercícios de diagrama de esforços internos. Por conta disso, eu acho mais eficiente vocês já treinarem com exercícios em que as reações de apoio sejam aplicadas.
beleza? É isso aí, galera. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais. Valeu!